Essas são imagens da base aérea aqui de Brasília. A gente vê o presidente Jair Bolsonaro acompanhado de vários ministros. Essa ação interministerial conta com os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Defesa, Relações Exteriores, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Saúde e Infraestrutura. Um esforço conjunto do governo federal para que esses brasileiros voltassem para casa, fugindo do conflito na Ucrânia. As duas aeronaves são da Força Aérea Brasileira, um KC-390, que a gente viu agora há pouco sobrevoando o céu de Brasília, escoltado por 2 caças e um Legacy. Eles trazem 43 brasileiros, entre eles 12 crianças. Esses brasileiros que foram resgatados lá na Ucrânia com a ajuda da Embaixada do Brasil em Kiev. Todos foram recepcionados, alojados e apoiados pela Embaixada em Varsóvia, nesses preparativos para esse embarque. As aeronaves devem tocar o solo em instantes. Esse voo estava previsto para chegar ao meio-dia, está alguns minutinhos atrasado. E logo após esse desembarque, os repatriados vão receber alguns cuidados necessários. Inclusive, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal disponibilizou para quem quiser a vacinação contra a Covid-19. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta com as imagens do avião pousando aqui na base aérea de Brasília em instantes. Nós voltamos agora com imagens ao vivo da base aérea de Brasília, onde os aviões que trazem os repatriados brasileiros vindos do conflito na Ucrânia devem pousar em alguns instantes. Foi organizada uma cerimônia, a gente vê aí o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado da primeira-dama, de vários ministros, para receber esses brasileiros. Essas são imagens ao vivo da base aérea de Brasília. A gente vê agora que um dos aviões toca o solo, nesse momento. São 12h27. Esse é o KC-390 que saiu daqui de Brasília na segunda-feira, levando donativos para a Ucrânia e trouxe de volta 43 brasileiros, entre eles 12 crianças, além de 19 ucranianos com familiares brasileiros, 5 argentinos, 1 colombiano e 10 animais de estimação. O KC-390 veio escoltado por 2 caças da Força Aérea Brasileira. E esses aviões que trazem esses repatriados fez uma escala em Recife, Pernambuco, onde ficou por 2 horas hoje de manhã. Em instantes, esses passageiros vão ser recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro, ministros, primeira-dama Michele Bolsonaro, na base aérea de Brasília. Esses brasileiros foram resgatados na Ucrânia com o auxílio da Embaixada do Brasil em Kiev. Todos foram recepcionados, alojados e apoiados pela Embaixada em Varsóvia, na Polônia, nos preparativos para o embarque. A gente vê aí agora imagens do Legacy. Esse é o KC-390. Esse KC-390 chegou à capital da Polônia, levando 11,6 toneladas de donativos destinados à população ucraniana. Essa foi uma solicitação do governo ucraniano, atendida pelo governo brasileiro. Ali atrás a gente vê o Legacy, que é um avião de menor porte, que trouxe as pessoas com dificuldades de locomoção, idosos, pessoas com necessidades mais especiais.
e que precisam de mais espaço. Esse aí que a gente vê agora, o branquinho, é o Legacy, e o maior é o KC-390, que é a maior aeronave militar desenvolvida e fabricada aqui no Hemisfério Sul e um dos projetos estratégicos da defesa. Ele já foi empregado em outras missões especiais de ajuda humanitária, como no Líbano em 2020 e no Haiti em 2021. Essa operação, chamada de repatriação, ela é uma ação interministerial que ocorreu de forma integrada entre as pastas da Justiça e Segurança Pública, da Defesa, das Relações Exteriores, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde e da Infraestrutura. A gente vai ver agora o desembarque dessas pessoas que vieram da Ucrânia, fugindo do conflito. Trazidas nesses dois aviões, o KC-390 e o Legacy. A gente vê aí os dois aviões, já em terra firme, na base aérea de Brasília. E essas pessoas são esperadas pelo presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de integrantes do governo. A senhora Michele Bolsonaro, o ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, e o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, a realizar a recepção dos brasileiros e estrangeiros provenientes da Ucrânia nas aeronaves KC-390 Millennium e VC-99 Bravo Legacy, respectivamente. A gente acompanha ao vivo imagens da base aérea de Brasília. Esses dois aviões, o KC-390 e o Legacy, trouxeram brasileiros fugindo do conflito da Ucrânia. O governo federal conclui, então, agora a operação repatriação. Esses passageiros que deixaram a Ucrânia saíram de Varsóvia, na Polônia, ontem, às 6h30 da tarde, horário local. Chegam a Brasília agora, 12h35. Essas duas aeronaves trouxeram 43 brasileiros
entre eles 12 crianças, além de 19 ucranianos com familiares brasileiros, sendo 3 crianças, 5 argentinos, sendo uma criança, um colombiano e 10 animais de estimação. Na chegada à base aérea de Brasília, eles vão ser recepcionados pelo presidente Jair Bolsonaro, pela primeira-dama Michele Bolsonaro e integrantes do governo federal. A gente vê aí imagens agora dessa cerimônia. Neste O momento, presidente Jair Bolsonaro. o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a senhora Michele Bolsonaro, o ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, e o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, a realizar a recepção dos brasileiros e estrangeiros provenientes da Ucrânia nas aeronaves KC-390 Millennium e VC-99 Bravo Legacy, respectivamente. Solicitamos a gentileza que as demais autoridades permaneçam na tribuna de honra. A gente vê agora esses brasileiros descendo dos aviões. O presidente Jair Bolsonaro recepciona ali na porta do KC-390 e a primeira-dama Michele Bolsonaro no Legacy. O primeiro a descer foi o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que acompanhou pessoalmente essa missão, essa operação repatriação, que contou com o apoio de vários ministérios. A gente vê aí as pessoas descendo com os animais de estimação. Essa operação, que começou ontem, às 6h30 da tarde, horário local, em Varsóvia, na Polônia, e termina agora com esses brasileiros de volta em casa. Antes de chegarem a Brasília, os 2 aviões fizeram uma escala em Recife, Pernambuco, por onde ficaram por 3 horas. Adotar protocolos para que possam permanecer no país. Depois dos trâmites burocráticos de entrada no país, todos os repatriados, com o apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a ABAR, vão receber passagens aéreas até o seu destino final. Então, daqui de Brasília, eles seguem direto para casa. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disponibilizou aos passageiros a vacina contra a Covid-19. Essas são imagens ao vivo da base aérea de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro recebe agora os repatriados que deixaram a Ucrânia e embarcaram em 2 aviões da Força Aérea Brasileira ontem, 6h30 da tarde, horário local, em Varsóvia, na Polônia. A gente vê aí os animais de estimação, eles foram trazidos, a vinda desses animais de estimação, ela foi viabilizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA.
agora aqui em solo brasileiro, brasiliense. Eles vão receber os cuidados necessários para depois, então, seguirem para suas casas. E o governo brasileiro conclui, então, agora a Operação Repatriação. Essa operação contou com a participação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Defesa, das Relações Exteriores, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde e da Infraestrutura. É uma ação interministerial, um esforço conjunto do governo federal para trazer de volta esses brasileiros que estavam na Ucrânia. Além disso, os 2 aviões trouxeram argentinos, ucranianos que têm familiares brasileiros, um colombiano. Essa missão, que começou na segunda-feira, dia 7, com destino a Varsóvia, capital da Polônia, levou para lá 11,6 toneladas de donativos para a população ucraniana. Esse foi um pedido do governo ucraniano, atendido pelo governo brasileiro. A gente vê ali que eles estão se organizando, o presidente Jair Bolsonaro está se organizando ao lado dos ministros e dos passageiros para tirar uma foto. Esse momento deve ser de muita emoção para quem volta para o solo brasileiro. Não, pode ir. São 43 brasileiros, entre eles 12 crianças que estão de volta ao Brasil, deixando para trás um conflito na Ucrânia. Logo vão reencontrar os familiares no seu destino final. É um momento de muita emoção. Eles que vieram em 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira, KC-390 e um Legacy. Uma viagem que começou ontem às 6h30 da tarde, horário local. Terminou agora por volta de 12h30. Eles fizeram algumas paradas na Ilha do Sal, em Lisboa e, por último, em Recife, hoje de manhã, onde ficaram por 3 horas. Depois dos trâmites burocráticos de entrada no país, todos esses repatriados, com o apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, vão receber passagens aéreas para, enfim, chegarem no seu destino final, enfim, chegarem em casa. Eles vão receber os cuidados necessários aqui em Brasília, inclusive tem à disposição vacinas contra a Covid-19. A gente vê que muitos deles estão com seus animais de estimação, não precisaram deixar nada para trás.
E essa vinda dos pets foi viabilizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que promoveu a liberação do transporte desses animais. É o fim da ação interministerial chamada de Operação Repatriação. Essa ação integrou os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Defesa, Relações Exteriores, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Saúde e Infraestrutura. Essa cerimônia foi organizada pelo governo brasileiro para receber esses repatriados. Essas são imagens ao vivo da base aérea de Brasília. A gente vê junto com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Braga Neto, da Defesa, Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, Marcelo Queiroga, da Saúde, Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência, Luiz Eduardo Ramos, secretaria-geral, Flávia Arruda, da Secretaria de Governo e a primeira-dama, Michele Bolsonaro. O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, estava entre os passageiros do KC-390. Ele acompanhou pessoalmente essa missão, essa operação repatriação. Esses brasileiros foram resgatados na Ucrânia com o auxílio da Embaixada do Brasil em Kiev. Todos eles foram recepcionados, alojados e apoiados pela Embaixada em Varsóvia, na Polônia, nos preparativos para esse embarque. Embarque que aconteceu ontem às 6h30 da tarde, horário local, e que chegou aqui em Brasília por volta de 12h30, depois de uma parada de 3 horas em Recife, Pernambuco, na manhã de hoje. Os brasileiros vieram em 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira, um KC-390 e um Legacy. Junto com os brasileiros vieram ucranianos, que têm familiares brasileiros, argentinos, um colombiano e os animais de estimação. Esse avião que a gente vê é o KC-390 Millennium. É um avião que já foi usado em outras missões de ajuda humanitária. É um avião que levou 11,6 toneladas de donativos para a Ucrânia na segunda-feira, quando começou essa operação. E o governo federal ressalta que, para o sucesso dessa missão, a participação de alguns órgãos foi fundamental, como a Casa Civil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Receita Federal, Aeroporto Internacional de Recife e Aeroporto Internacional de Brasília. Essas imagens aí são da base aérea de Brasília. Todos os passageiros vindos da Ucrânia já estão desembarcados, já estão em terra firme, seguros. A gente vê a primeira-dama com um animalzinho que veio junto com os passageiros. Essa vinda dos pets foi viabilizada pelo Ministério da Agricultura.
A gente vê aí, então, o desfecho da Operação Repatriação, que começou segunda-feira, dia 7, com a partida de 2 aviões da Força Aérea Brasileira levando donativos para a Ucrânia e que trouxeram brasileiros, argentinos, um colombiano e ucranianos com familiares brasileiros de volta para o Brasil. Ao todo foram 43 brasileiros, entre eles 12 crianças, 19 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano e 10 animais de estimação. Os ministros Braga Neto, da Defesa, Anderson Torres, da Justiça, Marcelo Queiroga, da Saúde, Augusto Heleno, do GSI, Onyx Lorenzoni, do Trabalho, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral e Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, acompanham o presidente Jair Bolsonaro nessa cerimônia de recepção desses repatriados. O ministro Carlos França, das Relações Exteriores, estava entre os passageiros do KC-390, esse avião que a gente vê aí na tela. Ele acompanhou de perto essa operação repatriação. E a gente continua acompanhando imagens ao vivo da base aérea de Brasília. Essa movimentação é dos repatriados chegando da Ucrânia. Eles vieram resgatados na operação Repatriação, que começou na segunda-feira. A viagem de volta para casa começou ontem às 6h30 da tarde, horário local, em Varsóvia, na Polônia. Terminou agora há pouco, 12h30, aqui em Brasília. As 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira, um KC-390 e um Legacy, trouxeram 43 brasileiros, além de ucranianos que têm familiares brasileiros, argentinos e um colombiano. A gente vê aí o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama, com os animais de estimação. Esses repatriados puderam trazer seus pets graças ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que viabilizou
transporte deles. No momento de chegada aqui no Brasil, os passageiros foram orientados pela Vigilância Agropecuária Internacional, a Vigiagro, quanto aos procedimentos sanitários internos a serem adotados em relação a esses animais. Esses passageiros estão agora em solo brasiliense, mas logo em seguida vão deixar Brasília rumo às suas casas, seu destino final. Depois de receberem os cuidados necessários aqui na capital, eles seguem para suas casas. A Operação Repatriação é uma ação interministerial que integrou várias pastas: Segurança, Justiça e Segurança Pública, Defesa, Relações Exteriores, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Saúde e Infraestrutura. Essa foi a participação do presidente Jair Bolsonaro na recepção aos brasileiros e estrangeiros vindos da Ucrânia, na operação de repatriação realizada pelo governo federal. Fique agora com a programação da TV Brasil e acompanhe essa e outras notícias nas nossas redes sociais. Até a próxima!